Olá, boa noite, graça e paz. Que bom poder estarmos juntos novamente nesta linda, abençoada e quente, né? Noite de sexta-feira. Glória a Deus por esse calor também. Não sei aonde você está neste momento nos assistindo, mas eu creio que aí também possa estar bastante quente, porque a nossa região toda está bem quente. Nós louvamos a Deus por isso, porque Ele também está no controle de toda a temperatura, de todo o clima, né? De todo o tempo. E eu louvo a Deus pela oportunidade de ter você conosco nesta linda e abençoada noite de sexta-feira. Estamos aqui para mais uma mesa farta. Eu tenho o privilégio de ter do meu lado aqui nosso querido pastor Edson Mariel e o nosso querido pastor Gustavo. Nós estamos aqui para trocarmos uma ideia a respeito da palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar João 15, que fala sobre o agricultor, sobre a videira e sobre os ramos. Nós precisamos identificar essas três pessoas para que a gente possa verdadeiramente ter uma vida mais reta. Tem uma palavra profética nesse texto e tem uma palavra também de despertamento para a nossa vida. Eu louvo a Deus por você estar aí comigo. Seja bem-vindo. Se você puder, tiver a disponibilidade de estar compartilhando também, para que mais pessoas possam fazer parte dessa mesa farta. Quero convidar o pastor Edson para estar orando ao Senhor nessa noite, pedindo a Deus graça, sabedoria, saúde, força, tanto para nós que estamos aqui, quanto para você que está aí nos assistindo. Que o Senhor nos alcance com a sua bênção através da nossa oração. Vamos orar, pastor. Amém. Boa noite a todos. Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esse momento que estamos aqui, buscando o Senhor e também compartilhando o entendimento da Tua Palavra. Estamos aqui vivendo, Senhor, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, ou versículo 3, que diz que alegre é quem lê, feliz é quem ouve, mais do que feliz é quem guarda as palavras dessa profecia. Deus, em nome do Senhor Jesus, o que nós pedimos ao Senhor é que através do Espírito Santo nós venhamos a ter a condição, Senhor, a capacidade de ler, de ouvir e principalmente de guardar essa palavra em nosso coração, a ponto, Senhor, de produzirmos fruto, que é o que nós vamos estar falando aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o entendimento de todos os ouvintes que estão nos ouvindo hoje, de forma, Senhor, que de verdade a palavra do Senhor encontre guarida tanto no nosso coração, quanto na de quem está nos ouvindo. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, como eu disse, nós vamos estar meditando no texto de João 15. Se você tiver a sua Bíblia aí, puder abrir conosco. Se você não puder, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Para que você possa estar ouvindo o que nós vamos estar lendo agora, e depois nós vamos estar nos discorrendo dentro desse texto, para que nós possamos ter um claro entendimento do que realmente o Senhor Jesus quis nos dizer através deste texto. Diz assim, João, capítulo de número 15, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, no capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou
disse Jesus: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, existe 3 personalidades aqui nesse texto que nós precisamos nos atentar a ela. Jesus, ele traz esse simbolismo da videira para nós, e eu vejo que é profético. Ele poderia ter usado, talvez, a oliveira, né, que produz o azeite, mas aqui ele usou a videira. O que a videira produz? Produz uva. A uva, ela produz o vinho, né? E nós podemos ver esse vinho também como um simbolismo do sangue de Jesus, que é o sangue que redime o homem, que traz o homem para a nova vida e que nos purifique de todo o pecado. Porque através do pecado nós estamos mortos para com Deus. O salário do pecado é a morte. Isaías, salvo engano, 59, 52, fala que... 59, que as vossas iniquidades fazem uma separação entre vós e o vosso Deus. Mas o sangue de Jesus nos lava, nos purifica e nos dá novamente livre acesso a Deus através do sangue de Jesus. E ele vem trazer esse texto, e ele vem trazer esse simbolismo da videira, porque isso também é profético. A videira, na verdade, ela tem... Eu estive estudando sobre essa árvore da videira. Ela tem um tronco muito forte, um tronco muito robusto, e a maioria delas tem 2 galhos também fortes. E nesses galhos, juntamente com esses troncos, é distribuído os ramos ou as varas. Vai depender da tradução aí da sua Bíblia. Tem uma tradução que fala vara, tem umas traduções que fala ramo. E Jesus, então, falando aqui, trazendo esse entendimento, ele fala assim: olha, eu sou o videiro verdadeiro. Nós temos um entendimento também, pastor Gustavo, que se ele diz que ele é a videira verdadeira, é porque existe outros tipos de videira também por aí. Né, pastor Léo? Nós também temos que nos atentar nisso. E ele fala: eu sou a videira. Ele frisa: eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Então ele já está apontando para os discípulos, ele já está apontando para a igreja, ele já está apontando para nós. Eu, pastor Lédio, pastor Gustavo, está aqui o nosso irmão Arthur, o nosso irmão Luan. Você, aonde você está aí agora, nós somos os ramos. E olha o entendimento que Jesus traz. Vós sois, eu sou a videira, vós sois os ramos, e o meu Pai. O meu Pai é o agricultor. Aí depois ele vem falar de 2 tipos de ramos que está ligado nessa videira. E ele falando sobre esses 2 tipos de varas ou 2 tipos de ramos, eu preciso que você, meu querido irmão, minha querida irmã, aonde quer que você esteja agora, pare, dá um start aí agora, dá uma pausa na sua vida aí agora e venha refletir comigo. Qual ramo que você é? E você está preparado para as consequências desse ramo? Pastor Gustavo, ele é a videira, o Pai é agricultor, nós somos os ramos. E aí ele fala sobre 2 tipos de ramos. O que o senhor pode me falar a respeito disso? É interessante que, quando o senhor citou o ponto assim, de que existe, como a Bíblia descreve bem claro, eu sou a videira verdadeira. Né? O pastor Edson falou assim, que existe também uma falsa, né? Uma falsa. E o senhor citou esse ponto. Eu acho interessante que eu estava pesquisando sobre isso, e em Apocalipse, no capítulo 14, eu até deixei salvo aqui, tem uma parte que fala assim, ó, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, que tinha uma foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. O anjo meteu a foice à terra
e vidimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Interessante que Apocalipse fala que existe essa vinha, a vinha do mundo, a falsa vinha, a vinha que promete alegria, que promete vida boa, que promete paz, mas como foi falado na mesa farta, né, daquele estudo dos frutos do Espírito, falando daquela paz, né, que o mundo não conhece e não pode dar. E é interessante que também existia uma outra videira no passado, que era Israel, né? E Israel, ela produziu uma uva, a uva brava, né, que era chamada, que eles tinham tudo para ser uma nação diferenciada, mas produziram totalmente o contrário do que Deus queria. E nesse ponto, quando o pastor fala que existe 2 tipos de vara, 2 tipos de ramos, é porque é inaceitável da parte de Deus, como está escrito na palavra do Senhor, que, sendo parte da videira de Jesus, nós não venhamos produzir o fruto do Espírito. Então, se nós fazemos parte da videira, que é Cristo, obrigatoriamente, como parte, nós temos que produzir o bom fruto. Porque Mateus 7, 23, fala assim, pelos frutos os conhecereis. Então, o mundo, né, lá fora, as pessoas lá fora, eles não vão conhecer um cristão por causa da veste. Ele não vai conhecer um cristão pelo que ele tem ou pela forma de andar, mas pelo fruto. E se ele não produzir o fruto, que é o fruto que vem da videira, que é o Senhor Jesus, ele não vai ser identificado como tal. Como assim a gente vê em muitos lugares, às vezes, infelizmente, né, por falta, às vezes, de um bom testemunho, muitas pessoas não são detectadas como cristão no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, né? Porque o que está aparentando na vida daquela pessoa reflete de onde está vindo aquela saúde, de onde está vindo aquele fruto. Então, é bom a gente entender isso, essa observação, a pergunta que o pastor fez é tão importante, porque ela é retórica, né? Você tem que ter essa resposta para você mesmo, para que você possa entender que fruto você está produzindo, qual ramo que você é, a qual videira você está alicerçado. Para quê? E qual a finalidade, né? É muito importante essa... E ele diz aqui, pastor Edson, ele aponta para ele, que ele é a videira verdadeira. Paulo fala que que a igreja é o corpo de Cristo. Não, que a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Então ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E tem Deus, que é o agricultor. É Ele que vai cuidar dessa videira. É Ele que cuida da videira, Ele que cuida da igreja. Ele que cuida do corpo de Cristo, que é a igreja. É Ele que cuida da videira. Então ele fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu pai é agricultor. Pastor Edson, ele fala algo aqui muito importante, que nós precisamos nos atentar para isso. Ele diz assim, olha, todo ramo, preste atenção você que está me assistindo aí agora, você crente, que tem feito muitos questionamentos, e às vezes você crente está como Asaf, com os pés quase escorregando, por olhar a vida do ímpio. Ele diz assim, olha, todo ramo que em mim não produz fruto, Jesus dizendo, todo ramo que está ligado em mim, que não produz fruto, o agricultor, que é Deus, corta. Ele corta. E um pouquinho mais à frente, né? Pena que o nosso irmão Cássio não vai poder estar aqui hoje, não pode estar aqui hoje por motivo de força maior. Ele está dando um estudo aqui na Escola Bíblica Dominical sobre escatologia. Mas o pastor Edson vai nos ajudar muito nisso também, que é um dos nossos dirigentes de ensino aqui na igreja. Pastor Edson, ele fala assim, ó, todo ramo que em mim não produz fruto, ele corta. E se você ver um pouquinho na frente, você vai ver que é lançado no fogo e é queimado. Isso é escatológico. Isso aponta para o fogo do inferno. Isso aponta para a destruição final. Mas ele diz também, querido, que o ramo que produz fruto
não entra numa zona de conforto. Aí que é a chave da questão. O ramo que produz fruto, ele corta. Que não produz fruto, ele corta. E é lançado fora. Esse ramo seca e é queimado. Mas, porém, o ramo que produz fruto, que pode ser a sua pergunta, o seu questionamento, poucos dias um colega de ministério, um pastor questionando que ele serve a Deus, que ele trabalha muito e a vida dele está sempre complicada, está sempre apertada e ele não entende isso. Então Jesus fala que o ramo que não produz fruto, o agricultor corta, mas o ramo que produz fruto, ele poda dar. Para quê? Ele poda, pastor Gustavo, ele poda, pastor Leste, para quê? Para que produza mais frutos ainda. Agora, eu já trabalhei na agricultura. Eu já acompanhei meu pai podando café. Eu já podei pé de laranja. Quando você vai lá e corta um galho infértil, ele chora, machuca, dói. E muitas das vezes, pastor Edson, a igreja não entende o tempo da poda. Muitas das vezes Deus está podando a igreja, os irmãos não conseguem entender, mas nós precisamos saber, querido, que é para que nós possamos produzir. Interessante que hoje a mesa está ficando cada vez mais farta, né? Porque olha só, eu não sei se você já percebeu, não sei se vocês conseguiram perceber o que eu estou percebendo aqui agora. Essa parábola da videira, Jesus contou após a última ceia. Ele estava em caminho ao Monte das Oliveiras, quando ia orar, e logo em seguida ele ia ser preso e crucificado. E essa situação ela tem duas linhas de raciocínio. Jesus podia, como o senhor falou no início, ele podia ter se comparado ao carvalho, que era muito falado naquele tempo, ao cedro, a uma série de outras madeiras. Aí ele vai e fala de um ramo, porque a videira ela é um ramo também. Só que, na verdade, a videira falsa que ele estava falando naquele tempo, o ramo falso, o que ele fazia? É um ramo que se sobressaía, ficava mais robusto que os outros, até mesmo mais do que a videira. Só que por esse motivo, o que acontecia com ele? Por esse motivo de se sobressair, ele não frutificava. Todos os nutrientes do ramo principal, ou seja, todos os nutrientes que eram transmitidos para ele, ele usava tudo em virtude de ficar melhor, mais robusto, maior, e por esse motivo ele não frutificava. O que o agricultor fazia? Cortava fora, porque na videira um ramo que dá fruto não serve nada. Por que ele vai e coloca logo a condição da videira? Eu podia dizer, eu sou a horta verdadeira. Nós já percebemos lá no livro de 2 Samuel, 2 Reis, se não me engano, quando é pedida a vinha de Nabote. E ele mostra a condição, por que ele não dá a vinha? A vinha é algo que, a videira, né, no caso, é algo que produz o ano todo. E por muitos anos, direto, sem parar. Só que quando nós voltamos de novo, lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 13, que Moisés manda que alguns homens vão ver a terra prometida. Quando eles voltam, qual que é a informação que eles trazem? 2 homens carregando um cacho. Um cacho de uva. Existe até hoje, em Israel, uma história de que Deus plantou essa vinha, pastor, na terra prometida. E o mais interessante é que, dentro dessa história, por isso que todo judeu, ele roda e volta para Israel de novo. Porque ele entende que ele faz parte daquela vinha, daquela videira. O que acontece? No original, né, na nossa Bíblia está dizendo, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Mas é o inverso, ele diz, eu sou a verdadeira videira. Aí, como é que funciona isso? Para eles, aquela videira é
uma vinha plantada por Deus e eles precisam estar em Israel. Para estar ligado àquela videira profética lá do livro de Números, capítulo 13. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Aquela videira que vocês vivem a tradição dela, ela é só profética. Nós estávamos ainda falando disso aqui, que uma gama de profecias é como se todas as profecias fossem um molde. E, na verdade, não é como, é assim que aconteceu. E Jesus foi se encaixando em cada uma delas e não foi percebido. Então, quando ele diz, eu sou a verdadeira videira, ele diz, vocês são meus ramos. Eles não reconheceram. Israel não reconheceu isso. O judeu não reconheceu isso. Mas os discípulos reconheceram, nós reconhecemos hoje, que de verdade, de fato, nós somos ramos da verdadeira videira, que é Cristo. E ele mostrou o seguinte, foi realmente Deus plantou uma videira na terra. E se nós analisarmos no mesmo livro de João, capítulo 16, vai dizendo o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, se nós fôssemos traduzir, nós diríamos assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele plantou uma videira para que vocês fossem os ramos dela. Nós somos os ramos dessa videira. E a condição que o pastor me perguntou aqui sobre a condição do corte, claramente eles sabiam. Por isso que Jesus dá o exemplo da videira, porque é algo que eles trabalhavam com aquilo. Era como se hoje, por exemplo, eu trabalho numa loja a minha loja eu trabalho com decorações. É como se ele viesse aqui hoje e me desse uma instrução em cima do que eu trabalho. O pastor Gustavo trabalha no envido. É como se ele desse uma instrução para ele em cima da condição do envido. O pastor Márcio é pastor aqui na igreja. Como se ele desse uma instrução para ele em cima do que ele trabalha, de forma que só não entende quem não quiser. Ou seja, hoje nós estamos usando um exemplo aqui que possivelmente você não vai ficar enganado com isso. Você não vai ficar confuso com isso. Ele disse assim, olha, todo ramo em mim que não der fruto vai ser cortado. Ou seja, como cristãos, né, porque o pastor já explicou sobre isso, cristãos, na verdade, é no diminutivo, nós somos uma extensão de Cristo. Se eu não produzir o mesmo sentimento que Jesus produziu, nos ensinando, estando aqui, ou seja, vou simplificar, nós vivemos pelo Evangelho. Se eu não produzir o resultado do Evangelho, eu não sirvo para estar nele. Eu não sirvo para viver ele, para ser exemplo através dele. Nós somos o quê? Testemunha de Jesus, mas testemunha como? Não é testemunha para contar o que ele fez. É testemunha para fazer o que ele fez. Aí é que é a condição do fruto. E quando eu, como cristão, não dou exemplo de cristão, sabe o que é feito? Eu sou cortado fora, eu saio fora da promessa, a gente precisa ser bem claro com isso aqui, e Deus coloca alguém que está alinhado com aquilo. Aí talvez é por isso que você está pensando assim, mas eu sou crente, eu faço isso, eu faço aquilo, e as coisas não acontecem comigo, sabe por quê? Porque às vezes você não está alinhado. O tempo que eu percebo que eu não estava alinhado com a promessa da palavra de Deus, as coisas não aconteciam para mim. E essa questão do alinhamento, ele fala assim, aqui no verso de número 4, você vai observar que ele está dizendo assim, olha, que às vezes você pode estar tendo esse questionamento também. E agora? O que é que eu faço? Talvez até hoje você viveu uma vida religiosa, infrutífera. Ou talvez você produziu frutos ruins. E às vezes você pensa que por a salvação ser pela graça, que no dia de a misericórdia vai te alcançar. E aqui o Senhor está deixando pontos muito claros que nós não podemos nos deixarmos sermos enganados. Então no verso 4 ele diz assim, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quer dizer, o ramo da videira é a videira em nós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, eu disse na introdução, esse ramo que não produz fruto vai ser cortado, vai secar e vai ser queimado. Por quê?
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós não podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou, ele volta a afirmar. Aí ele volta a afirmar, pastores. Eu sou a videira. Você que está me assistindo aí, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha só, dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu quero pegar esse ponto aqui, pastor Edson, a questão do alinhamento que o senhor disse, a questão que ele está falando que tem que permanecer nele e ele no ramo, e chamar a igreja, chamar as pessoas que estão me assistindo agora, a atenção. Quero te chamar a atenção para isso. Fugiu da memória o texto agora, mas aquela passagem que aquela pessoa chegou até o Senhor e disse assim: olha, Senhor, no teu nome eu profetizei. Mateus 27. Não, Mateus 7. Mateus 7. Depois o pastor Gustavo vai até ler esse texto para nós, pastor. Ele vai ler para mim te trazer um entendimento. Nem tudo, Mateus 7, versículo 21 em diante. Vamos lá. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então presta atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. A videira em mim e eu na videira. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quer dizer, o ramo na videira, a videira no ramo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Continua. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Continua. Aí ele responde: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então preste atenção. Se eu estiver em você e você em mim, vamos ler o texto claramente. Diz assim, ó: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Para ele permanecer em mim, primeiro eu tenho que permanecer nele. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está dizendo: eu sou a videira, vós sois ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada poderia fazer. A gente não pode, pastor Edson, nos enganar com o espírito de religiosidade. Não adianta chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele manda. Não adianta vir na igreja, levantar as mãos, chorar, adorar, devolver o dízimo, dar a oferta. Não adianta subir monte, descer monte, evangelizar, se não fazer o que Ele manda. Porque você pode até querer permanecer, nem se Ele não permanecer em você. Você já parou para observar isso? Não vos conheço. Afasta de mim. Profetizei no teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, não vos conheço. Por quê? Porque às vezes a pessoa está na videira, o ramo está na videira, está até bonito, né? Lá na nossa roça existia um adubo de vestimenta que a gente falava, que existia o adubo de produção. Meu pai ficava muito atento a isso, porque um ano ele colocava o adubo para a lavoura vestir, para a lavoura ficar bastante suntuosa, com bastante folhas, para ela se fortalecer, para no outro ano ela produzir fruta. Aí tinha um adubo da produção. Agora, não adianta só dar um adubo de vestimenta, ela ficar folhada, e o outro ano de novo ela não vai dar fruto. Então você tem que ter um entendimento que, como o pastor Léo mesmo disse,
Aquele ramo que se destaca acima de todos os outros, mas não vai produzir fruto. Afasta de mim que eu não vos conheço. Quando produz é fruto ruim. Cortado e lançado fora. Né? Não sei se vocês já observaram, não sei se vocês podem compartilhar isso comigo aqui, mas todas as vezes que eu vou fazer a compra, vejo outras meninas, ele vai lá na banca de maçã, pega aquela maçã bonita, virtuosa, mas eu só gosto de pegar aquelas pequenininhas. Porque às vezes com 2, 3 na casa eu como uma maçã. Mas são as mais doces. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de ficar muito virtuoso, de querer aparecer muito. Porque às vezes você está na videira, mas a videira não está em você. Às vezes você está em Cristo, mas Cristo não está em você. E às vezes você está na videira, pastor Edson, e a videira está nele. E você está produzindo muito fruto. Porque se você estiver em mim, eu e você, podeis dar muito fruto. Esse dá muito fruto. Mas talvez você não está entendendo o tempo da poda. Talvez você não está entendendo o tempo da poda. E nós precisamos ter esse entendimento. Quantas pessoas ficou no meio do caminho? Porque não entendeu o tempo da poda. Você Gustavo? Interessante, assim, igual o pastor Edson falou, a mesa é farta mesmo. Isso é igual você chegar num lugar onde tem tanta comida e você fica perdido, né? Porque se a gente for falar tudo que vem na mente da gente, né, pastor? Mas eu quero pegar um ponto aqui interessante. O senhor veio nessa linha de produzir muito fruto. Nós sabemos que a Bíblia, quando fala do fruto, ela fala no singular, que é o amor, sim, mas com a mexerica que o senhor falou aquele dia. E o simbolismo de produzir muito fruto é a partir do momento em que você começa a germinar isso nas pessoas. Então, o seu fruto se transformou em 2, em 3, em 4, em 5. Né? Produziu muitos frutos. Né? E nesse texto que o senhor falou de Mateus 7, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Eu gosto muito dessa parte aqui, de explicar isso aqui, desde quando Deus me deu esse entendimento. Eu achei tremenda essa revelação, porque aqui mesmo em Mateus, no capítulo 1, a Bíblia fala que José, quando ele esteve com Maria, no versículo 24 e 25, diz assim, ó, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. A Bíblia fala que Maria, ela achou-se grávida do Espírito Santo, e o tempo que ela esteve grávida, José não a conheceu, mas José conhecia Maria. O que nós entendemos na Bíblia sobre conhecer é relacionamento, intimidade, né? É quando um homem e uma mulher se casam e vão para uma lua de mel, né, pastor? E quando eles têm ali aquele contato corporal, aquele momento íntimo do casal. Então, quando Jesus fala assim, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, sabe o que Jesus está falando? Vocês estiveram na minha casa, vocês estiveram na minha igreja, mas nunca tive contato com vocês. Aqui, ó, eu lembro disso, eu acho muito profundo, por quê? Porque nós podemos pregar, nós podemos subir no púlpito, nós podemos orar para enfermos, nós podemos fazer a obra de Deus, mas se você não conhecer o Senhor, se você não tiver a videira, se você... Jesus poderia falar uma palavra só, mas ele fez questão de colocar nós. Se vós estiveres em mim, e eu em vós. Né, pastor? Ele poderia falar assim, se vós estiveres em mim, pronto, continua o texto. Mas ele coloca eu em vós por quê? Porque depois ele fala da poda e fala do corte. O que é poda e o que é corte? Só para ficar bem claro. Poda é quando tem os troncos, igual o pastor falou, tronco da videira, os galhos mais fortes, aí vem os ramos. Nós somos os ramos. Poda é quando você vai na ponta daquele ramo e tira aquilo que não está prestando. Seja muita folha, seja um galho seco, seja algo que está contaminado. Você corta, mas o ramo ainda continua no tronco. Corte é quando você arranca o ramo do tronco.
Então, ele fala que aquele que não produz o fruto, ele corta, ele separa ele da videira. Mas aquele que ele poda, ou seja, aquele que ele tira, o que tem atrapalhado, o que tem atrapalhado? O que tem impedido Deus de agir? O que tem impedido o Senhor de se conhecer melhor e você de conhecer? É isso que Jesus quer podar. É isso que ele quer cortar para quê? Para produzir mais fruta. Eu tenho um pé de coqueiro lá em casa e ele estava ficando com as folhas todas enferrujadas, né? Aí me deram as receitas daqui, outras dali, coloca prego na água e joga lá, porque está faltando ferro, não sei o que, não sei o que. Sabe o que nós fizemos? Nós cortamos as folhas que estavam secas, que estavam enferrujadas. Vai lá absorver agora o coqueiro. A coisa mais verde, a coisa E mais essa bonita. questão da poda, pastor, ela está alinhada também, pastor Edson, à questão da santidade. Porque ele diz, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós estamos produzindo fruto. Mas nós ainda não chegamos na estatura de um varão perfeito. O que em mim que precisa ser podado? Nada melhor do que o agricultor. Podar. Eu tenho que me entregar a ele e deixar ele fazer a obra em mim. E por mais que doa, por mais que machuque, eu preciso, como você também, nós precisamos ter esse entendimento que se está doendo, que se estamos sendo podados, é por um propósito. Todas as coisas corroboram ou cooperam. Para quê, pastor? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, Arthur, Luan, você que está nos assistindo agora, nós estamos sendo podados em áreas de nossas vidas. Está doendo, está machucando, mas nós não estamos entendendo. Então, nós não temos que perguntar o porquê. Mas o para quê? Qual que é o propósito disso tudo? Qual que era? Hoje nós estamos aqui em construção e, graças a Deus, nós estamos prestes a inaugurar o nosso templo sede aqui, né? A primeira fase da construção. E eu estava maravilhado com Deus aqui, tudo que Deus tem feito. Assim, no momento de júbilo, pastor. Hoje eu estava no momento de júbilo, só eu e Deus. E eu comecei a fazer um mapeamento na minha história com Deus. Desde o primeiro dia que eu levantei a mão para Jesus, no ano de 96, quero falar para me dar honra, quem tem honra também, né? Eu quero dar crédito à pastora Maria Júlia, lá da Igreja Batista da Libertação, a qual o pastor Vanderlei é o pastor. Ela estava ministrando em uma congregação pequenininha, e enquanto eu não levantei a mão, ela não parou, porque ela falou que tinha uma pessoa ali ainda, que era o dia dela aceitar Jesus, mudar a história dela. Eu não quis levantar a mão, porque eu era muito religioso. Eu estava até na videira, mas estava todo em flor. Aí, um anjo foi e levantou minha mão. Na hora que eu vi, minha mão já estava levantada. Dali até hoje, passou-se uma longa trajetória de vida. E posso falar com vocês? Já fui podado. Tá? E como eu fui podado? E vou te falar, estou sendo podado. E quero que ele me pode ainda mais. Por quê? Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só. Vamos juntar tudo que nós falamos aqui. O texto que o pastor Gustavo leu do livro de Apocalipse, desde o início. A poda da condição que o pastor Márcio fez. Olha só como que isso é interessante. A gente começa a receber através do Espírito Santo e fica tão perfeito que é o que o pastor Gustavo falou. A gente é tanta coisa que a gente não sabe o que falar primeiro. Mas olha só. Eu sou um bom apreciador de uva. E acredito que todos aqui são. Quantas vezes vocês já compraram uva? Muitas, né? Mas só compraram uva docinha? Já tem vez de a gente pegar uma que é intragável. E às vezes é a mais bonita. Exatamente. E às vezes é a mais bonita. A mais bonita. E a gente não dá muita... Pensa que ela é, às vezes, aquela que é feinha, é que tem, vou levar, chega lá. Exatamente. Aí olha só. Vamos pegar a condição da videira que vai ser podado naquele tempo.
e lançado no lagar para ser pisado. Tem duas condições. Tem a condição da uva que é pisado para transformar em vinho, e tem a condição da uva que vai ser pisado para vergonha eterna mesmo. Exatamente. E é essa de Apocalipse que é da vergonha eterna. Agora, qual que é a importância da poda nisso aí, pastor? Eu também hoje pesquisei muita coisa sobre videojogo. E por que é necessário podar? Porque tem um tempo que se aquele ramo não for podado, ele vai produzir um fruto temporal. E o fruto temporal, ele não serve. O fruto temporal, ele não é bom. Tem muitas pessoas que estão na igreja e estão produzindo fruto temporal que tem tirado outras pessoas da igreja e tem levado pessoas para o inferno. Meu Deus. Então isso é por isso que tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque às vezes, se eu não deixar Deus me podar, eu posso produzir um fruto que vai trazer prejuízo para a igreja, que vai trazer prejuízo para a minha família, que vai trazer prejuízo para quem está em volta de mim. E o interessante é que no texto de Mateus que nós lemos, que muitas pessoas vão dizer, Senhor, eu frutifiquei na presença do Senhor, mas vai dizer assim, você frutificou fora da hora. Esse fruto não serviu para benefício, ele serviu para malefício. Interessante que quando nós pegamos o vinho que Jesus tomava, o vinho que Jesus servia, e a Bíblia claramente fala que é um vinho sem mistura, sem fermento, ou seja, era como se nós pegássemos o suco de uva hoje e pegássemos o vinho alcoólico. Né? A gente não está aqui para falar disso, mas qual que gera mais prejuízo? Aí você vai dizer para mim assim, não tem problema nenhum tomar o alcoólico. Não tem? Então toma e dirige. Então olha só, o que o fruto temporal faz? O melhor fruto hoje para produzir o vinho alcoólico é esse na condição do temporal. A fermentação é muito maior, ele produz um teor de álcool maior, mas é um álcool prejudicial. Olha só a dificuldade, o problema que pode ser gerado quando o ramo, às vezes ele cresce além do normal, ou ele frutifica fora do tempo certo. Por isso que ele precisa ser podado. O que é podado naquele tempo, ele costuma não dar fruto. É normal que, o pastor falou que ele já podou café, o pastor Gustavo falou que já podou pé de laranja, alguma coisa. Naquele tempo que foi podado, ele frutifica? Não frutifica. Está sendo preparado para frutificar. Então, se você está sendo podado hoje, não fique aí murmurando contra o Senhor, porque Ele está te preparando para frutificar daqui a um tempo. E quando esse fruto chegar, vai ser um fruto de bênção, vai ser fruto de bênção para a sua família, para a vida de todo mundo. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Eu creio que tudo que Deus tem feito aqui, todo o entendimento que o Senhor nos trouxe, resumindo isso aqui tudo num pacote, é para a edificação do corpo de Cristo. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. A igreja de Jesus, ela precisa salgar, ser luz. Não há lugar para fruto temporal no corpo de Cristo. Nós precisamos de ter esse entendimento. Todo membro da igreja, todo servo do Senhor, não importa a posição que Deus tem te colocado. Se é o pastor, se está no conselho, se está na diretoria, se é um líder de departamento, se é um ministro, se é um professor, ou se é um intercessor, né? Talvez você está em uma dessas posições que eu citei aqui.
Talvez você ainda não exerceu nenhuma dessa posição. E de repente você pensa, será que eu não estou produzindo fruto? Na verdade, independente dessas questões, existe uma hierarquia para que o corpo funcione. Mas eu quero te dizer que o meu dedo, ele não é mais importante do que a minha unha. E a minha unha também não é mais importante do que o meu pé. Todo o corpo tem a sua importância. Só que nós precisamos ser o ramo certo, no lugar certo, para que ele possa produzir fruto na estação certa. Na estação certa. Inclusive, tem aquela palavra, pode até ser, nós podemos continuar com ele após esse tema, das raposinhas, que muitas pessoas acham que é um animal. E não é. E na poda, o agricultor também, que é o próprio Senhor, é o próprio Deus, ele quer tirar a raposinha. O que é a raposinha? É uma erva que às vezes está ali sugando o ramo. É uma erva que talvez está frutificando, pastor. Ela floresce até mais às vezes que o galho. Exatamente, frutifica. Mas não é uva. Às vezes ela está no galho e não é uva. Ela está frutificando para contaminar o outro. Só que tirar aquela erva dói. Dói porque ela, dependendo do tempo que ela fica, ela começa a fazer parte do ramo. Ela começa a se enxertar, né? O interessante, pastor, sabe o que é? Eu já trabalhei muito com isso. Tem uma erva chamada erva de passarinho, que ela só dá no galho. Eu nunca vi ela no tronco. Dá para ver que é profético. Ela não tem poder sobre o tronco, ela tem poder sobre o galho. Então o que acontece? Quanto maior ela fica e não é podada, mais ela frutifica. São os frutos, de novo, de Apocalipse, que é escatológico. Então o que acontece? Quanto mais ela se frutifica, mais ela contamina outros galhos. Ela vai ramificando, né? Exatamente. E aí o que acontece ainda além disso? Quanto mais essa erva frutifica, menos o ramo que ela está acoplada nele vai frutificar. Chega um ponto que esse ramo precisa ser cortado, ou seja, esse galho precisa ser cortado. Ele já não frutifica mais. Mesmo que tirar aquela erva dele, ele já não consegue gerar nutrientes mais para poder frutificar. Ele precisa ser cortado, ele já não vai servir para mais nada. Então o que acontece? A poda nessa condição, na maioria das vezes, também tem tradução que diz que ele limpa. Né? Tem tradução que fala que ele poda, outra fala que ele limpa. E limpar nada mais é do que isso. É tirar todas as raposinhas, ou seja, todo indivíduo anticorpo, exatamente. Todo ser estranho. Exatamente, todo corpo estranho que está ali precisa ser tirado para ele não prejudicar no frutificar daquele galho. E aí, quanto mais limpo ele se torna ali, ligado na videira, mais fruto bom ele vai produzir. Depois nós vamos dar sequência nesse texto no próximo programa, que eu tenho que não tem como fechar hoje, o tempo já está esgotando. E nós vamos aprender que se nós permanecermos nele, e as palavras dele permanecerem em nós, até a sua oração vai ser mudada. Até a sua oração vai ser mudada. E a palavra final, pastor Gustavo, pastor Edson, quero pegar, deixa na conclusão do pastor Edson aqui. É você, nós, a Igreja de Cristo, nós precisamos nos atentarmos para o quê? O que em mim que precisa ser tirado, precisa ser arrancado para que eu possa ter condições de produzir mais frutos ainda. Para você refletir nessa noite, para que nós possamos refletir dentro desse tema. Eu estou prestes a ser cortado
e lançado no fogo? Ou eu estou sendo podado para produzir mais frutos ainda? Ou talvez você está produzindo frutos, e glória a Deus por isso, está tudo bem. Mas você precisa se atentar que a qualquer momento pode vir o tempo da poda. Que o Espírito Santo conclua, complete a obra na sua vida. Temos um minutinho aqui ainda, não temos? Temos sim, por favor. Deixa eu só fazer mais uma colocação aqui. A Bíblia diz que o salário do pecado é o que mesmo? A morte. É a morte. Então presta atenção. O que eu falei de limpar, da poda, nós falamos nada mais, nada menos que um parasita tomando lugar daquela videira e, enfim. Corpo estranho. Exatamente. Que parasita é esse que hoje, porque nós não podemos deixar você aí pensando só no ramo lá mesmo. Mas que parasita é esse hoje que pode estar frutificando na sua vida? Pode estar frutificando na nossa vida a ponto da gente ter que ser cortado. O salário do pecado é o quê? É a morte. Então, se o pecado é um parasita na sua vida, frutificando, toma cuidado que a qualquer momento você pode ser cortado para que o problema seja resolvido. Amém. Entenda que nós estamos falando do mundo espiritual. Hoje, nós estamos sofrendo com percas por causa de um parasita chamado coronavírus. Está matando muitas pessoas porque já estão com outras enfermidades, fisicamente falando. Tome cuidado. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual para que nenhum vírus, nenhum parasita, nenhum corpo estranho, nenhuma erva de passarinho, como o pastor Edson disse, nenhuma erva daninha vem tirar nossa força e venha nos colocar inférteis para parar de produzir fruto. Cuidado com a mágoa, cuidado com o rancor, cuidado com o ódio, cuidado com a prepotência, cuidado com a mentira, cuidado com a soberba, cuidado com a pornografia, cuidado com o adultério, cuidado com a prostituição. Deus quer te podar. E eu profetizo a poda sobre a sua vida. Ainda que doa, ainda que arda, ainda que você sinta dor e você gema. Mas eu prefiro que você sinta a dor de uma vacina do que sinta a dor de um corte que te leva à morte. Eu profetizo o tempo da poda na sua vida, mas eu repreendo o tempo da corta. Que você não seja cortado, mas que você seja podado, para que possa produzir mais frutos ainda. Pastor Gustavo vai orar. Agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a Deus que a misericórdia dele nos alcance, ainda que com a poda. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa mesa farta. Sim, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que o fogão do Senhor, ele vai produzindo e a gente vai alimentando. Amém. E quando nós alimentamos o Espírito, ele se torna mais forte que a Oh, carne. aleluia. E quando o Espírito se torna mais forte que a carne perde a vez e o Espírito passa a dominar sobre as vontades. Senhor, a tua palavra, ela diz que o que contamina o homem é o que entra, não o que sai. E nós sabemos que o que contamina, meu Pai, uma árvore, um pé que frutifica, vem de fora para dentro. Por isso eu peço ao Senhor que nos ajude a entender a necessidade que vem, meu Pai, do Senhor para nos podar. Pois a tua palavra diz em Hebreus 4, Senhor Deus, que a palavra é viva, poderosa e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, junto e medula e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Meu Deus, é como se fosse um remédio completo para a nossa vida. Amém.
E esse remédio, ele vem, essa espada, ela vem cortando, ela vem separando, ela vem tirando. E nesse momento, que o Senhor possa entrar na alma dessa pessoa, meu Pai, e arrancar todo sintoma de depressão nesse momento. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, nesta casa agora, neste lar, meu Pai, através da Tua palavra, porque quando Jesus pregava, pessoas eram curadas e libertas. Amém, Jesus. Que o Senhor possa alcançar essas vidas. Amém, Jesus. O ponto fundamental é poder aceitar. Amém. Aceitar. Eu aceito a poda do Senhor na minha vida, eu aceito a cura do Senhor na minha alma, eu aceito a libertação do Senhor na minha vida. Amém, É Jesus. aceitar. Amém, Jesus. Meu Pai, eu peço por essas vidas Em nome de e que você possa aceitar o tratamento de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 E graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã, pela sua audiência, pela sua paciência. Eu espero que você tenha uma noite de paz, tenha uma noite abençoada. Espero que você receba na sua vida a responsabilidade de ser um abençoador também, por onde quer que Deus te leve. Sexta-feira estaremos novamente aqui, às 20 horas, no mês Afar. Domingo tem ceia do Senhor, às 9 horas, e culto das primícias. À noite tem celebração. E amanhã tem o culto dos jovens. E não esqueça nunca, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus o abençoe, em nome de Jesus.